Existem na internet algumas pessoas que dizem que Jesus nunca teve uma existência histórica. Jesus foi apenas um mito e que os evangelhos foram escritos por outras pessoas tendo objetivos escusos. Não sei exatamente quem que inventou os evangelhos, mas eu gostaria de saber dessas pessoas quem gostaria de saber quem foram os autores reais dos evangelhos. Quem que escreveu o Novo Testamento, tendo em vista que ele é um dos textos mais geniais da história da humanidade, se não o mais genial. Existem algumas verdades sobre os seres humanos que foram descobertas no século XX pela antropologia. O sacrifício foi muito estudado pela antropologia no século XX, tanto o sacrifício humano como o sacrifício de animais. Todas as antigas culturas sacrificavam humanos, animais e faziam diversos tipos de sacrifício. Na nossa cultura não há sacrifício, pelo menos assim, não oficialmente ou não em larga escala. Por que que o sacrifício foi tão importante assim para a cultura? O sacrifício foi um dos temas, talvez o tema mais pesquisado pela antropologia no século XX. E nos 30 últimos anos do século XX, ou seja, na década de 70 para cá, surgiu uma teoria que foi ampliada. Surgiu uma teoria dentro de uma escola antropológica, mas que foi ampliada para várias outras escolas de antropologia que tiveram que lidar com dado, cada escola da sua maneira. Essa teoria, ela mostra como que funcionava o mecanismo do bode expiatório e por que que o sacrifício tinha importância. Então, isso foi uma grande revolução para a antropologia. Agora, quando a pessoa percebeu esse grande avanço na antropologia no século XX, o sujeito que percebeu isso percebeu também um detalhe. Nos evangelhos estava tudo revelado. Quem escreveu os evangelhos tinha plena consciência do que era o mecanismo do bode expiatório, para que ele servia, como que ele era formado e como ele poderia ser desmanchado. A pessoa tinha uma lucidez que, bem, os antropólogos do século XIX não tinham e os antropólogos do século XX custaram para ter. Além disso, essa lucidez que aparece nos evangelhos, estudos literários baseados nessa teoria antropológica mostraram que Shakespeare e Dostoiévski, talvez os dois maiores escritores da humanidade, eles, em seus escritos, eles perceberam alguma coisa a respeito desse assunto. Eles perceberam alguma coisa em relação ao bode expiatório, ao sacrifício. Perceberam alguma coisa, colocaram isso em sua obra, mas não colocaram de forma clara. Eles não tinham total clareza do que eles estavam falando. Freud também, um fundador da psicanálise, pegou um insight do Darwin, escreveu um livro chamado Totem e Tabu, em que o Freud também está quase esbarrando no assunto. Mas o assunto só vai ser descoberto mesmo na década de 70 do século XX. E só vai ser desenvolvido a partir daí. E aí eu me pergunto, né? Se o evangelho foi uma invenção de pessoas do século II, quem foi o gênio que escreveu esse texto?
ou estes textos, não é? Quem que foi? Bem, não só as pessoas que escreveram esse texto, porque aquilo ficou muito claro para as primeiras gerações dos cristãos. O cristianismo foi construído em cima dessa descoberta. O mecanismo do bode expiatório, como ele se forma, para que ele serve, como acabar com ele, era um assunto claro para todos os cristãos. Os primeiros cristãos escreviam sobre esse assunto usando a linguagem deles, é claro. Com o passar do tempo, esse assunto foi ficando nublado, na Idade Média já não aparecia com tanta clareza, depois o assunto ficou esquecido e só voltou a ser conhecido mesmo no século XX. E aí eu me pergunto, quem foi o gênio que escreveu os evangelhos? Quem foi o gênio que escreveu o Atos dos Apóstolos, a resposta que Pedro dá no dia de Pentecostes? Que aquilo ali resolve tudo. Quem foi o gênio que escreveu aquilo ali? Isso aí tem que ser respondido, né? Porque se alguém diz aquilo é revelação divina, tudo bem, já está explicado, foi Deus que revelou. Mas se não foi Deus que revelou, quem foi o gênio que percebeu todo um mecanismo que existe desde as origens do tempo? Provavelmente foi o primeiro ato fundador da civilização humana e que ficou escondido até aquele momento. Até aquele momento ninguém sabia direito que ato que foi esse. Ninguém sabia por que isso acontecia. E aí, de repente, aparece um sujeito chamado Jesus e fala o seguinte: eu vou mostrar para vocês coisas que estão escondidas desde a origem dos tempos, desde o fundamento do mundo. Jesus fala isso. E ele revela. E a morte dele na cruz revela, deixa tudo claro, deixa de forma tão clara que o primeiro discurso do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes é esclarecendo. Para que serve o bode expiatório? Para que serve o sacrifício? E ele esclarece aquilo ali com tranquilidade. Os cristãos entenderam muito bem, e os primeiros cristãos falam disso o tempo todo, como, olha só a revelação que Cristo nos trouxe, e fala daquilo o tempo todo. Se Jesus não existiu, quem foi o sujeito genial que colocou na boca dele essa frase e criou essa história que revela coisas que estão escondidas desde o início dos tempos e que só foi descoberto na década de 70 do século XX? Eu queria que algum ateu aí me esclarecesse. Eu vi um ateu comparando a Bíblia com os textos das tragédias gregas, são completamente diferentes, né? A Bíblia tem uma literatura totalmente única. Nenhuma outra literatura do mundo, do período antigo, se compara com a Bíblia. A Bíblia tem alguns detalhes que tornam a Bíblia única. E esses detalhes já estão preparando a revelação de por que surge o bode expiatório, né? Por que é necessário sacrificar pessoas, e como acabar com esse mecanismo. A Bíblia já está preparando essa compreensão que chega com a morte de Cristo. Então, se a Bíblia é um livro, não é um livro sagrado, alguém vai ter que explicar quem foi o gênio que conseguiu coordenar, porque a Bíblia é formada de vários livros escritos por autores diferentes durante séculos, né? O cara vai ter que explicar isso aí. Como que um livro pode ter tanta coerência assim? Isso aí tem que ser explicado, não tem relação nenhuma com mitologia grega, nem com tragédia grega, não tem nenhuma relação. E mais do que isso, né, os estudos literários no século XX também, feitos até a década de 60, pelo menos,
Tem um crítico literário que garante que toda literatura ocidental, sem exceção, são apenas variações de temas bíblicos. É claro, toda literatura que surgiu no Ocidente depois do cristianismo, né? Influenciado pela Bíblia, né? Literatura grega fica de fora, literatura romana fica de fora, mas já na Idade Média para cá, toda a literatura ocidental, toda, sem exceção, até a década de 60, depois disso o autor não teve como avaliar, mas toda a literatura ocidental é apenas desdobramento de temas bíblicos. Em outras palavras, não existe nada de novo no nosso mundo, nada de novo, tudo é repetição da Bíblia, no campo da história, no campo das histórias, dos romances. Eu gostaria que algum ateu me explicasse isso aí, ia ser interessante. Principalmente quem foi o gênio que escreveu o Evangelho. Isso aí eu estou querendo saber. Se alguém conhece ateu e escutar esse vídeo, pede para ele responder que isso aí é uma pulga atrás da minha orelha. Estou querendo saber isso.